Sou eu. Deixa eu pôr aqui. Cadê? Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. E assim, a alegria toda minha de estar com vocês. Vocês estão vendo? Uhum. Já estão vendo? Sim. Tá. Agora deixa eu ver se eu consigo colocar aqui na tela cheia. Acho que não. Por que que não? Bom, vamos lá. Eu escolhi esse Martinha, tema... desculpa. Oi. Acho que se você der F5, entra. Tá, é que eu tô com... Vamos lá. Vamos ver se vai. Eita. Oi. Não sei. Deixa eu ver agora. Coloca nessa última opção, segunda tela apenas. Essa, Mas eu isso. tô clicando e não tá acontecendo nada. Não tá entrando? Não, eu tô com um Note novo, que não é o que eu uso sempre. Porque o meu que eu uso sempre o som... Deixa eu ver se eu consigo interromper a aula lá do... um pouquinho. Bom, enquanto isso eu vou falando aqui com vocês. Eu escolhi Martinha, não é aí que você tá, não é aí. Aí é do computador. Você tem que pôr para apresentar. Então, eu sei, mas é que aqui... Aí, foi. Foi, não Isso. foi? Agora foi? Foi. Agora foi, deu certo. Agora deu, beleza. Então tá. Eu escolhi, aliás, assim, eu adoro essa imagem aí, porque eu fico imaginando Kardec trabalhando numa biblioteca, assim, super grandona, super bonita. E eu também agora me lembrei que tem acompanhado o pessoal, né, os jornalistas, assim, quando a gente vê, a maioria deles também tem uma biblioteca, assim, eu sou apaixonada por biblioteca, enfim. Eu gosto muito dessa imagem. E eu escolhi esse tema porque, assim, eu sei que a gente está... O tema do momento não é pandemia, é um monte de outras situações, mas eu acho que nunca é demais falar da codificação, mesmo porque a falta dela, a falta do estudo dela, faz muita falta para nós, como espíritas, para o movimento, e até mesmo num momento como esse que a gente está vivendo, porque a quantidade de informações equivocadas que eu já recebi, mensagens de ser de outro planeta, e mais uma série de informações supostamente espíritas para explicar esse momento que a gente está vivendo, é muito triste. E eu acho que também quando a gente foge da razão, né, da racionalidade proposta pela doutrina, que está na codificação, a gente passa assim também, a gente deixa de ser aquela doutrina de consolo realmente, através de uma explicação lógica para que as pessoas entendam o que elas estão passando. Então vamos lá, para começar, né? O que é afinal a doutrina espírita? De que modo que ela surgiu? Acho que quando a gente volta para isso, aí como que ela surgiu, a gente percebe a grandiosidade do trabalho do professor Rivail, que em 1854 começou a ter contato, soube melhor, né? As mesas girantes começaram a surgir, alguns amigos dele começaram a falar que estavam indo em reuniões onde tinha apresentação aí, né, das mesas girantes e tal, e ele sempre, no início ele se recusava, porque quando as mesas girantes surgiram, elas eram um motivo de brincadeira, né, de salão e tal, e ele não podia, não queria perder o tempo dele com coisas que não fossem realmente instrutivas e sérias. Até que um belo dia, depois de várias pessoas convidarem, um amigo em especial, o Fortier, a quem ele tinha em grande conta, o convidou e ele foi até uma reunião, e quando ele falou, né, que a famosa frase lá, que todo defeito tem uma causa, todo defeito tem uma causa, todo defeito inteligente tem uma causa inteligente. Ou seja, né, se, ele até falou, uma mesa não pode se comunicar, não pode falar, enfim, então tem alguma coisa por trás desse fenômeno e eu vou descobrir o que é. Aí então, né, pela primeira vez ele começou a pensar, só que assim, diferente da grande maioria das pessoas, ele voltou para casa, acho que imaginando de que forma que ele poderia mergulhar naquele novo universo para tirar as informações, respondendo às dúvidas que ele tinha. Aí então ele começou em 1855 a participar
de sessões regulares, né, na casa de uma família que tinham 2 filhas bem jovens, uma de 14 e outra de 16, e ele começa então a se comunicar, a travar diálogo, né, com aquelas, buscar realmente, a mergulhar, a levar questionamentos, e uma das primeiras coisas que ele descobre é que aquelas informações iam de pessoas mortas. Ainda não tinha falado do termo desencarnado, não existia, né? Lógico, aquilo tudo era novidade para ele. Mas, enfim, ele começou a perceber que estavam, né, que esses espíritos que já haviam morrido ou desencarnado estavam mandando mensagens, e ele então começou a questionar, a levar perguntas, anotações, enfim. Também ele conseguiu, quando ele chegou, algumas pessoas que já estavam há mais tempo participando das reuniões deram a ele um caderno com informações, e pelo espírito investigativo dele, racional, ele começou a mergulhar naquelas perguntas, a refletir, e aquilo então foi tomando corpo até que nós sabemos, né, que em 1857, no dia 18 de abril, lançou o Livro dos Espíritos, que deu origem à doutrina, com cerca de 500 questões. Depois, só na segunda edição, que o livro passou a ter 1019 questões. Então, quer dizer, dobrou praticamente. Então, é óbvio, né, que a gente pode deduzir que nesse período entre a primeira edição e o segundo, outras dúvidas surgiram na cabeça do professor, e ele foi mergulhando, foi ampliando o nível de pesquisa. E ele falou, né, que devia a mediunidade das jovens à essência dos ensinos espíritas que estão contidos na obra inaugural do Espiritismo. Aí, de posse desses apontamentos, o que ele fazia? Ele simplesmente recebia. Aí tem uma coisa que eu acho muito bacana e que é importante a gente frisar, porque a gente não vê sempre hoje. Hoje em dia, a maioria das pessoas, quando elas recebem uma mensagem de um espírito desencarnado, elas tendem o quê? A entender, a supor que aquilo é uma verdade absoluta. Eu vou dar um exemplo para vocês. A semana passada entrou em contato comigo uma pessoa de uma casa espírita de Guarulhos, perguntando se eu poderia fazer um trabalho, né, igual a gente está fazendo hoje, voltado para os jovens, para falar sobre suicídio, porque na casa deles, os espíritos que se comunicam na reunião mediúnica, que dizem quais as atividades que tem que ter. E que havia tido, né, uma comunicação que era para chamar alguém para falar sobre suicídio com os jovens. Aí, tudo bem, é um tema bastante atual, que merece ser falado com os jovens, eu não tenho dúvidas. Mas será que, né, assim, para que nós encarnados fazemos parte de uma casa espírita, se nós vamos receber tudo da equipe espiritual? Se elas vão ditar o que a gente tem que fazer, desde uma palestra até um seminário ou uma outra atividade, qual a nossa função ali dentro da casa espírita? Né? Então, são coisas para a gente pensar. Nesse caso, não foi nada errado, nada ruim, foi até uma ideia interessante, acho bastante oportuna. Mas eu já participei de outras situações em que havia um total falta de nexo naquilo que foi indicado pela espiritualidade que a casa estava seguindo. Vou dar um outro exemplo, isso foi quando teve uma outra gripe, que agora eu esqueci qual foi o nome, no início aí dos anos 2000, teve uma gripe também bastante forte, e eu cheguei numa casa espírita uma vez para fazer uma palestra, e tinha uma pessoa na porta com uma latinha, e tinha uma espécie de um creme ali. E aí o que ele fazia? Essa pessoa punha o dedo ali na latinha e passava em círculo na testa das pessoas, porque segundo ele era a orientação do plano espiritual para vacinar as pessoas antes de entrarem na casa espírita, impedindo que houvesse transmissão da doença. Né? Então, assim, aí eu pensei, quando eu vi, né, que tinha outras pessoas na minha frente passando por aquilo, eu ainda pensei assim, o que eu vou fazer agora? Vou ser deselegante e dizer que eu não quero, porque eu não quero. Né? Mas porque se eu falar que eu aceito, aí vão falar, não, ó, veio fulana aqui fazer a palestra e ela também tomou a vacina. Não sei o que eu faço agora. Aí eu falei assim, entre ser elegante, educada e colocar por terra o pouco que eu sei da codificação
e ser deselegante, eu vou ser deselegante, mas vou honrar o meu compromisso com a doutrina. E então, de forma bastante educada, eu falei para ele que não precisaria, porque, enfim, eu chamei de lado, não falei na frente de ninguém, mas eu não tomei a vacina que estava sendo oferecida porque um dos mentores da casa mandou. Que mandou o preparo lá, que depois eu soube que tinha um pouco de... tinha vaselina e tinha algumas outras coisas assim, que podia até causar uma alergia em alguém. Fora que, né, falta de higiene também, porque você põe o dedo lá na pomada, passa numa pessoa, põe o dedo de novo, passa na outra pessoa, quer dizer, a transmissão, dependendo do que for, poderia ocorrer, né? Enfim. Então, isso de gente levar em consideração tudo que a espiritualidade está falando, passando pelo crivo da razão e óbvio, né, também pelos ensinamentos da doutrina, contidos na codificação, é um dever nosso como espíritas. E com certeza os espíritos que têm um mínimo de noção, assim, de evolução, não vão se sentir constrangidos se nós falarmos, não, você está falando isso, obrigada, mas eu vou meditar em relação ao que você está falando. De forma alguma, né? Esse tipo de só se sentiria mal um espírito que não tivesse o mínimo, né, desse esclarecimento, melhor dizendo, né? Então, realmente foi muito importante, era necessário todo aquele capital intelectual de Kardec ou do professor Rivail para levar adiante a mensagem espírita. Pronto. Então, ele adotou, desde o início, um método que foi bastante rigoroso. E em nenhum momento ele abandonou esses critérios que ele estabeleceu, né, da universalidade das comunicações, de passar pelo crivo da razão, enfim. Se ele tinha alguma dúvida, se ele não se sentia realmente confortável com a resposta de um espírito, ele continuava perguntando. Enquanto ele não estivesse racionalmente convicto de que aquela informação era correta, era plausível, ele não a aceitava. Isso sem contar com os outros critérios que ele adotou. E que a maioria, na verdade, né, não são assim tão utilizados. Se fossem, a gente não teria aí tantas coisas no meio espírita que a gente acaba assistindo regularmente, né? Enfim, ele também, né, ele passou depois os apontamentos por uma espécie de revisão, ele usou vários médiuns diferentes, médiuns que não se conheciam, enfim, ele não poupou trabalho, e vamos combinar, né? Hoje, olha só as facilidades que a gente está se reunindo hoje para conversar sobre a doutrina virtualmente. Naquela época, o que ele tinha mesmo era carta, era ir de casa em casa, né? Enfim, ainda com meios de transporte extremamente limitados. Foi um trabalho assim muito, muito grande e que ele executou de uma forma realmente brilhante para que em 18 de abril de 57 surgisse a doutrina espírita, que é ou deveria ser a fé raciocinada. Eu digo isso por quê? Porque diante de algumas situações, como a que eu citei anteriormente, ali não existe nada de fé raciocinada, né? Portanto, não pode ser espiritismo, né? Enfim, tem acho que é o Canuto de Abreu, ele tem um texto muito bonito em que ele criou pensando no que Kardec falaria, né, ou pensou diante do livro dos Espíritos, né, aquela obra finalizada, significando o surgimento de uma nova doutrina. E ele colocou isso aqui, esse texto eu acho brilhante, que ele fala assim: eu tinha diante dos olhos, jorrada de repente, a minha estrada de Damasco, a luz fulgurante da verdade. E a verdade, em plena luz, pareceu chamar-me pelo nome, como fez Paulo, e por isso meu espírito lhe respondi, presente. Hoje, finalmente, 18 de abril de 57, isso já foi ele mesmo, posso dizer que lancei a público o trabalho mais importante da minha vida, pelo enorme benefício que espalhará. É legal a gente pensar nessa frase aí, quando ele fala que lançou a público o trabalho mais importante, principalmente quando a gente pensa que ele já havia dado uma grande contribuição na área da educação na França. E vamos também, né, não era pouca coisa.
você dá uma grande contribuição na área da educação, no país que era o número 1 na época, enfim, não era realmente um espírito assim, né? Era um espírito muito diferenciado. Então a gente vê o que nessa trajetória, até aqui, para surgir o primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos, nós vimos aí, ó, critérios claros que foram seguidos à risca no decorrer do trabalho, não foi algo assim, foi fazendo de qualquer jeito, não, ele planejou, ele parou para pensar, quando ele viu que estava diante de algo né, que merecia ali o trabalho dele, o tempo dele, ele parou e estruturou aquele trabalho. Então, fez um planejamento, estabeleceu critérios e ele seguiu isso à risca. Mais coisas para a gente pensar. Será que quando a gente faz um trabalho na nossa casa espírita, no meio espírita, a gente se dá o trabalho também de parar, de pensar qual o objetivo, né? O que eu posso fazer para levar adiante esse projeto e fazer com que ele tenha os melhores resultados possíveis? Eu acho que muitas vezes as pessoas vão mais pela questão do amor do que é importante, é essencial também, não nego, mas que talvez se pudesse também ter um pouco mais de se preparar melhor, os resultados seriam também mais positivos. Coisa para a gente pensar, né? A capacidade de observação, análise criteriosa, bom senso, raciocínio, tudo isso ele utilizou. E são coisas para a gente também estar colocando em prática. Muitas vezes, assim, avaliação, a gente não faz muita avaliação de trabalho nas casas espíritas. E outra coisa, às vezes o trabalho está lá, sei lá, porque está há 20, 30 anos, tem que continuar. Às vezes não, às vezes é um trabalho que já está, assim, precisa de mudanças, às vezes ele nem é mais necessário, tem que ser substituído por um outro tipo de trabalho, mas tem, assim, uma dificuldade da gente pensar dessa forma, né? Enfim, mas são coisas que o Kardec nos mostrou que é possível e que é importante para um resultado positivo. Médiuns variados ele também utilizou, locais diferentes, comprovação de dados, né? E é interessante também, quantas casas espíritas fazem esse intercâmbio entre as equipes mediúnicas? Pegam um tema e lançam entre equipes diferentes, de locais diferentes, para depois comparar a resposta. É algo que é muito fácil de se fazer hoje em dia, com a tecnologia à nossa disposição, mas a gente não faz. Até, assim, nós tivemos uma experiência bastante gratificante nesse sentido, obviamente, muito pequena, não estou querendo comparar com o que Kardec fez, mas nós temos um grupo da Os Vila Maria que se reunia de segunda-feira, agora a gente faz só a vibração à distância, né? Enfim. Uma vez, todas no mesmo horário, a segunda-feira a gente faz, cada um na sua casa, uma pequena vibração, enfim, pelas casas, pelo mundo, enfim, o pessoal optou por fazer isso e a gente está seguindo. E então, o que nós fizemos? Nós estabelecemos um questionário sobre Alzheimer. E começamos, né, nas reuniões mediúnicas, uma vez por mês, a gente estava com um questionário lá e se viesse algum espírito que pudesse responder, a gente fazia as perguntas e ele respondia. E uma casa da Penha soube e quis participar. Então, nós passamos o questionário para eles também, que começaram a fazer a mesma coisa. Aí depois nós juntamos as respostas e foi interessante a gente perceber que muitas delas eram muito similares. E essas que eram parecidas eram as mais realmente racionais, digamos assim. Foi um estudo muito pequeno, a gente queria experimentar o que a gente poderia tirar de uma experiência como essa. Mas eu acho que é algo que poderia ser feito por mais casas, com outros temas, para o nosso aprendizado. Por que não? Né? Enfim. Agora isso tudo foi, né, até agora para chegar ao Livro dos Espíritos. E depois, como que Kardec fez? Ele manteve as reuniões e os critérios estabelecidos. Só que ele acrescentou outras coisas, né? Ele fez viagem para troca de conhecimentos com outros espíritas, ele criou a Revista Espírita como canal de comunicação, onde ele publicava alguns pensamentos que depois foram, nós vimos nas obras, né, nas páginas de outras obras da codificação, e ele lançava ali algum argumento, alguma coisa que ele estava, algum pensamento diferente, e as pessoas, então, que liam, que acompanhavam, mandavam lá, olha, eu acho que isso é razoável por conta disso, ou então não concordo por conta daquilo. Enfim, ele usou a revista como um canal de comunicação também para avaliar o tipo de informação que ele estava recebendo
antes de publicar as obras, né? E isso é muito importante, ele só publicava uma obra quando ele tinha certeza que o trabalho estava apto a ser publicado. Outra coisa também, que a gente às vezes vê assim que algumas obras ditas espíritas, que se tivessem passado por uma análise minimamente criteriosa, não teria sido publicado, né? Enfim, coisas para a gente pensar. Então, como em qualquer estudo, as teorias espíritas obtidas por Kardec, elas se transformarão em verdades em virtude da comprovação, seja através de todos esses critérios que nós falamos antes, né? Aí, eis que em 1869, Kardec desencarnou, obviamente, né? Em algum momento isso ia acontecer. E aí, o que aconteceu depois? Então, ele deixou aí critérios, ele deixou o caminho aberto. Se a gente seguir esse caminho, aí a gente tem bastante chance de fazer com que as coisas aconteçam de uma forma bastante correta. Mas, né, tão logo ele desencarnou, já começou lá o problema todo que hoje a gente conhece mais devido aos últimos lançamentos, pesquisas que foram reveladas aí no movimento espírita. Enfim, mas tiveram, né, como a Amélie, o Leon Denis, o Gabriel Delany, continuaram lutando para preservar esse legado de Kardec. Mas a gente começa a ver alguns desvirtuamentos, principalmente quando, não vou dizer principalmente, mas quando chega aqui no Brasil, a gente percebe o quê? Que desenvolveu algumas características próprias. Já começa que o movimento, foi dividido entre os religiosos e os cientificistas. Desde o início, a gente vê um movimento espírita assim, meio fragmentado dessa forma, e até hoje é assim, né? Sendo que os religiosos são em maior número do que os outros. Enfim. O movimento é democrático e isso é algo muito bom, porém, também tem o seu lado desafiador, porque se cada casa faz as suas regras e as segue, dependendo de como essas regras forem criadas, onde elas forem, né, qual fonte que elas nasceram, pode dar algum problema, né? Uma outra coisa que é característica nossa também, médiuns e oradores que são alçados à condição de estrela. Então, o que eles falaram é lei, mesmo que contraria aquilo que Kardec nos trouxe, né? A grande maioria dos adeptos não valorizam o estudo doutrinário. Todas as casas espíritas que eu conheço, o número de pessoas que participam de um grupo de estudo é sempre muito, muito menor do que de outras atividades. E mesmo assim, muitos grupos de estudos também, a gente vê que não estudam na codificação, não estudam direto nas obras, enfim, não tem um grupo onde haja a possibilidade de discussão, reflexão, né? Então, isso tudo é muito comum ter alguém lá na frente, como se fosse um professor, passando a informação, que também aí a gente é meio complexo, porque se a pessoa tiver uma visão distorcida, ela vai passar aquela visão e, de repente, a pessoa vai aceitar aquilo como sendo a grande verdade, né? Que mais? Livros espíritas, eles surgem a todo dia, praticamente, sem passar pelos critérios estabelecidos por Kardec. A codificação que fundamenta a doutrina é substituída por outras obras espíritas. Como eu disse aí, assim, eu falei, né, no início de uma casa fazendo o estudo daquela reforma íntima sem martírio em 32 reuniões, 32 semanas. Já vi outra, assim, nada contra a gente estudar outras obras, não tem problema, mas se a gente não conhece minimamente o que consta na codificação, como nós vamos poder avaliar se o conteúdo daquela obra é correto ou não, né? E aí a gente vai aceitando um monte de equívocos como sendo algo do espiritismo, né? Aí a gente pode pensar assim, mas por que isso? Se todo livro, se for psicografado, ele não está isento de erro? Não necessariamente. Né? Porque o que acontece? A psicografia, o médium está escrevendo as ideias de um espírito desencarnado. Então, vai depender de qual é a ideia que esse espírito desencarnado tem. Por isso que nós precisamos, sim, avaliar sempre com base na codificação e seguindo os critérios, entre eles da universalidade das comunicações. Então, chega aí uma informação, por exemplo, como a que eu tenho recebido de vários grupos, várias pessoas diferentes,
de uma mensagem recebida em uma casa espírita, que é de um ser de um outro planeta, que veio explicar a pandemia. Entre outras explicações, é porque precisaria haver um número X de desencarnes, e como não queria que houvesse uma terceira guerra mundial para não colocar um país contra o outro, criou-se esse vírus para que houvesse um grande número de uma parcela da população fosse morta. Só essa é a única mensagem, é sempre independente assim da voz que está gravando, a mensagem é idêntica, ou seja, uma mensagem vinda de um grupo espírita, de um médium, e ela foi, para muitas pessoas, ela está sendo assumida como uma verdade absoluta, né? E quais as consequências disso? Distanciamento dos fundamentos reais da doutrina, que eu acho que é algo muito complicado, é grave demais, porque vai desvirtuando, vai fazendo com que a doutrina vire uma colcha de retalhos, algo tão bonito, tão fantástico, né? Vai ficando, não a doutrina em si, porque a doutrina em si mesmo, né, ela não vai mudar, mas o que a pessoa assimila como sendo doutrina, se é equivocado, é muito, muito menor do que a doutrina tem para passar, né? Pessoas sem conhecimento propagando conceitos errados e próprios, inclusive pessoas que às vezes são toda hora chamadas para fazer, lotam os espaços, né? Enfim. Aí, pelo outro lado, as pessoas aceitando aquele conhecimento, porque ela não tem como avaliar se ele é verdadeiro ou não, se ela não estudou minimamente, ela não vai conhecer. E aí a gente tem, né, um problema aí, a divulgação equivocada. O que a gente pode fazer? Acho que o primeiro passo de tudo, mais importante, é realmente valorizar a codificação. Porque se os fundamentos da doutrina estão ali. Ela é a base de tudo. Se nós não tivermos isso, se a gente não considerar sempre isso, entendendo sim que existem outras obras importantes, que a gente pode ler outras obras sendo importantes, ou até mesmo aquelas equivocadas, mas sempre comparando com o que a codificação nos dá, então a gente vai desvirtuando, vai fazendo enxertos, muitas vezes não apropriados, e, né, vai distorcendo a informação. E lembrando, que eu acho que é muito importante, porque às vezes as pessoas acham que a codificação são 5 livros. E não é muito mais do que isso. Então as pessoas falam, o livro dos Espíritos, Médiuns, Evangelhos, Céu e Inferno e a Gênesis. Fantástico, são livros, são da codificação, são ótimos, temos mesmo que estudar. Mas e os outros? A Revista Espírita é uma coleção fantástica, é riquíssima, são 12 volumes para se estudar. Né? Kardec deixou aí cerca de 8.000 páginas. O quanto que a gente conhece dessas 8.000 páginas? E conhecer não é ler uma vez por cima, é mais do que isso, né? É ler, é refletir, é comparar, é meditar, enfim, né? Então, como que a gente faz para poder valorizar essa obra monumental que Kardec nos deixou e sem as quais nós não podemos dizer que conhecemos a doutrina ou até mesmo que somos espíritas. A gente pode falar, sem conhecer a codificação, a gente pode sair por aí propagando um monte de informações equivocadas e aí até ao invés de ajudar, a gente está atrapalhando todo aquele conhecimento. Então, assim, eu trouxe essa primeira parte aí, eu não sei quanto tempo ainda tem, mas eu gostaria agora que a gente pudesse conversar um pouquinho de que forma que a gente pode fazer para valorizar e divulgar a codificação. É óbvio, né? Grupos de estudo, palestras, encontros, tal, como a gente está fazendo. Agora, ainda que eu estou falando que eu vou abrir para vocês, eu já vou, de antemão, lançar uma questão aqui que me preocupa muito. Porque nós sabemos o quê? Que muitas vezes o pessoal mais velho, que talvez seja um pouco mais difícil dependendo a cabeça, a idade e tal, reformularem os conceitos que têm, se abrirem para o estudo, enfim, não sabemos. Mas as crianças, sim, se a gente começar a semear hoje, a passar para as crianças as informações corretas a respeito da doutrina espírita, a tendência é que a gente tenha uma geração que tem um maior conhecimento é grande. Mas aí que entra a minha colocação, a minha dúvida e a minha preocupação, é que
pelo que eu percebo, eu participo de muitos grupos com outros educadores espíritas, tal, do interior, de outros lugares do país, e o que eu percebo é o seguinte, que, olha, 90% não estudou a codificação. Isso eu estou chutando, assim, eu estou sendo boazinha, talvez seja mais. E aí se pautam em outras obras e já estão passando para essas crianças, para essa nova geração de espíritas, um monte de conceito equivocado. Tem um grupo que eu participo que todo dia eu recebo um áudio que é o Evangelho da Terra de Ismael. Eu não tenho nem coragem de abrir, né, para ver o que é esse Evangelho da Terra de Ismael, sinceramente. Eu já recebi, tem algumas coisas que eles passam, assim, que estão passando para as crianças, que eu fico pensando assim, coitado dessas crianças, elas vão ter vontade de chorar quando abrir e receber esse material. Eu sei que as pessoas fazem com carinho, não é por mal, tá fazendo com boa vontade, tudo. Mas como despertar nas pessoas né, fazer com que as pessoas percebam que o estudo da codificação é importante para todos nós que somos espíritas e para o desenvolvimento de todos os trabalhos. Então, agora, eu gostaria aí da gente bater um papo. Eu não sei quanto tempo ainda tem. E obrigado por me aturarem até agora. Passo a palavra. Quem? Mauro, acho que está fechado o seu áudio. Eu quero fazer uma pergunta. Ah, Jacira. Oi, Martinha. Tudo bom, querida? Tudo bem. Tudo bem, muito obrigada. Obrigada por estar aqui na nossa casa, falando para a gente. Eu que agradeço. Dessa forma gostosa, tranquila e nos convidando a uma reflexão importante, né? Que tem a ver com a base do pensamento que nos une, que é o pensamento espírita. Martinha, eu acho que a sua fala dessa noite me permite fazer uma pergunta para você, porque você transita muito bem nos meios espíritas, como você disse, você faz diversas palestras, você, como nós, né, conhece bem a realidade do movimento espírita brasileiro. Mas você também, Martinha, transita na direção do movimento espírita. Então, você está trazendo hoje uma mensagem que, pelo menos na minha forma de interpretar, eu escutei, né, até me perdoe se eu interpretei errado, me corrija, por favor, eu escutei uma mensagem de abertura para a gente estudar, para a gente refletir, que a gente pode ler outras obras, mas a gente precisa manter um eixo, né? Guardar um alinhamento com o eixo que nos une, que é a filosofia espírita fundada por Allan Kardec. Então, se eu estiver errada, me corrija, mas eu entendi que você falou disso. E aí, Martinha, eu queria entender o que passa, se por acaso você sabe o que motiva os dirigentes do movimento espírita convencional a espalharem, por exemplo, que você, como você deve saber, eu acredito que você saiba, eu sou atualmente presidente da Associação Espírita Internacional, CEPA. Esse movimento espírita, ele apregoa o pensar o espiritismo livremente. Ele apregoa a possibilidade de você questionar tudo que não esteja em conformidade com a ética espírita, ou pelo menos a interpretação que a gente pode fazer do que seja a ética espírita. E o que move essa resistência a aceitar esse pensamento livre, essa possibilidade de discutir livremente o espiritismo, porque, se você sabe, por favor, nos ajude a entender, se dissemina no movimento espírita a ideia de que a gente quer tirar Jesus do espiritismo, a gente quer tirar o evangelho do espiritismo, ou seja, verdadeiras difamações, porque isso, na verdade, não existe. Não existem formas diferentes de interpretar
o valor de cada obra. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque você está falando disso, né? De como a gente absorve, como a gente lida, como a gente se relaciona com a filosofia espírita na nossa vida, na sociedade, no SEM. Então, eu não posso assim responder pelos outros, eu vou falar a minha visão, a minha percepção disso. Não são só vocês, assim, por exemplo, eu também já fui acusada de querer tirar Jesus, de que eu não gosto de Jesus, de que eu não gosto do Evangelho, principalmente porque eu defendo, assim, uma das coisas que eu sempre defendi, a nomenclatura, né, de evangelização, passar para a educação espírita, que eu acho mais apropriada e tal. Eu não sei, eu não vou saber te dizer exatamente o porquê. Eu tenho as minhas suposições. Eu acho que é um pouco de medo do diferente, talvez. Eu acho que é uma outra coisa também, é porque não conhecem vocês de verdade, porque se aproximassem mais e conhecessem, iam perceber que isso não existe. Então, aquela história, alguém falou algum dia, um grupo falou e assimilou aquilo como sendo verdade, talvez por medo do que isso represente, de, sei lá, sair da zona de conforto, abrir espaço para um diálogo, que é o que deveria acontecer. Aí, então as pessoas preferem se fechar ali na conchinha delas, naquilo que elas dominam, que elas... enfim, eu não vejo outra alternativa, não sei explicar muito bem, porque é algo totalmente contra a doutrina. O Amorim e a Suzete, que estão aí no movimento há muito mais tempo, talvez também possam entrar aí e colaborar para essa reflexão. Mas eu acho uma pena, porque eu acho que quem sai perdendo com isso é a doutrina. O próprio movimento, ele perde muito quando se estabelece que só uma determinada linha de pensamento é a correta, né? É óbvio que a gente tem aí uma bússola, né? Um caminho a seguir, que é o da codificação. Agora, também é óbvio que dentro da codificação, você pode interpretar que o evangelho é a coisa mais importante, enfim, isso até é razoável, mas daí a não abrir espaço, né, para convivência com o outro, uma convivência fraterna, eu acho que é difícil de explicar, viu? Na verdade é isso. Obrigada. Imagina. Amorim quer falar alguma coisa? Suzete? Eles transitam há muito mais tempo que eu. Eu acho que o que você falou é isso, é sair da zona de conforto daquilo que conhece. Então, nós temos aí, principalmente as pessoas mais idosas, né, que já estão há muito tempo num trabalho de mediunidade, num determinado tipo de trabalho, e eles não querem sair, não querem mudar daquilo. Então, para eles, aquilo é certo e tudo o que vem de novo, né, é o desconhecido, eles têm medo de mudar. E aí é mais fácil você atacar do que estudar e mudar, né? Então, eu vejo muito isso no movimento. Não querem sair daquilo, daquele mesmismo, né? Então... Eu acho que também tem um outro componente, que é a questão assim, de que a maioria dos espíritas tem muita dificuldade em cortar os laços com a religião que eles tinham antes de chegar no espiritismo. E, em especial, sei lá, o catolicismo, tal. Isso também eu acho que colabora. Não são todos que conseguem cortar, né? E outra coisa também, eles não conseguem entender que não tem problema nenhum, por exemplo, se a gente... Quer ver? Vou dar um exemplo aqui. Outro dia eu estava discutindo, não lembro nem com quem, que falou que Jesus, no livro dos Espíritos, está escrito que Jesus é o maior modelo, guia da humanidade. Aí eu falei, não é essa a resposta que está lá. A resposta é assim, vede Jesus. Isso significa o quê? Que ele é um dos modelos, mas que deve existir outros. Aí, nossa, então, porque você não gosta de Jesus mesmo, que você não gosta... Não é essa a questão, né? Eu falei, não é isso, é lógico que eu respeito, que eu amo esse espírito aí, que nos deixou tantas coisas importantes e tal, mas o que está escrito ali não é o que você está falando. E é o que, sei lá, acho que 99% dos espíritas falam isso, não é? Então, às vezes também a pessoa fica tão bitolada com aquela ideia, essa dificuldade em cortar os laços com o que ela acreditava antes, também leva isso para o espiritismo, aí fica difícil também, né?
Meu Amorim, Amorim não vai falar? Eu tenho uma opinião também Opa, sobre vamos lá. isso. Martinha, tudo bem? Tudo, querida, e você? Por ter vindo aqui no nosso centro, viu? Agradeço demais, sempre, Imagina, sabe? Obrigado. com alegria. Obrigada. Concordo com você dessa questão, principalmente brasileiros, a gente tem uma necessidade muito grande de ter uma religião, né? Então, o movimento espírita do Livre Pensar, ele não considera a doutrina espírita uma religião, mas sim uma filosofia de vida. E aí, não ter religião significa não ter fé, significa ser ateu, significa não acreditar em Deus, não acreditar em Jesus. E não é isso, né? Mas a gente tem o Brasil precisa muito, né? Essa necessidade religiosa é uma característica nossa, de outros povos também, né? Os caras lá no Irã mata todo mundo e reza não sei quantas vezes por dia, de joelhos, jogando, sei lá, né? A outra questão é que as pessoas começam com as obras erradas. Então, inicia sua vida na filosofia espírita por obras, por principalmente os romances. E que, se você for pensar, um outro ponto é que, se você for pensar nos romances, e na maneira de pensar, esse pensar religioso e dos romances, é muito mais fácil. É muito mais fácil, porque a culpa sempre é da encarnação anterior. Não tem um livro que não seja assim, né? Então, tá tudo acontecendo, tudo bem, aí acontece um evento lá e começa as coisas ficarem ruins, o que vai? Vai lá, né, buscar a questão da encarnação anterior. Então, a culpa sempre é do outro. Nunca é minha. Sim. E quando você entra na doutrina espírita e quando você começa a ler o livro dos Espíritos, ele te chama na chincha. Você tem que assumir sua vida, você tem o livre-arbítrio, não tem quem te guie. Quem te guia é a sua cabeça. São o seu conhecimento, o nível de evolução espiritual, e quem tem que buscar as coisas é você para melhorar. E você tem compromisso. Vamos dar um exemplo muito besta. Eu não sei qual que era das obras espíritas que eu geralmente já estou bastante tempo dentro da doutrina espírita, então também já divulguei tudo isso que eu estou hoje recriminando. Então, por exemplo, eu lembro lá que em 2006 eu trabalhava numa clínica numa universidade que tinha muitas pessoas, era de manhã, a gente fazia o atendimento dos pacientes, né? E tinha muitos pacientes que vinham pelo Atende e com deficiências físicas, deficiências intelectuais, e eu não lembro qual foi os livros que eu olhava para aquelas que eu já tinha lido, né? Codificado aí, né? Codificado não, perdão, escrito por um desses romances, né, que falava que aquelas pessoas, elas estavam naquela condição porque na vida anterior delas, elas fizeram alguma coisa de ruim para o próximo. Então, de ruim assim, por exemplo, o cara deu um tiro, então agora ele nasceu tetraplégico, o cara era um bandido, estrupou, então agora ele vinha paraplégico. Então eu tinha que olhar para aquelas crianças ou para aqueles adultos e falar assim: a culpa é deles. E não para falar que o nosso sistema de saúde é falho, e não para falar que a gente tem que combater as drogas, que os usuários de drogas têm mais propensão a ter filhos com vários problemas. Então, assim, então percebe que é muito mais fácil. Eu acho que... E é difícil mudar, com certeza que é difícil mudar. Felizmente mesmo, eu encontrei na minha frente o meu caminho. Pessoas como o Mauro, depois veio a Jacira, o seu Geraldo, a família do Mauro, que me mostrou esse novo olhar da doutrina espírita, e hoje a gente tenta no nosso centro discutir a doutrina espírita com todo rigor, né, ou pelo menos parte de um rigor, né, dentro das obras de Kardec.
E aí a gente tem esse novo olhar. Só que esse novo olhar me cobra, me fala assim, ó, você é responsável por tudo, você que tem que lutar, você que tem que fazer. E não tem mais o outro que foi da outra encarnação, que está me prejudicando aqui, por isso que eu não vou para frente. Então, acho que isso é uma coisa. Isso foi só um exemplo. Eu já pensei em 1000 exemplos, mas eu acho que é isso. Amorim quer falar? Amorim, você tem 2 Amorins aqui, ó. É que eu estou com o computador ligado e aparece também. Olha, na minha percepção, a Angélica apontou um aspecto bastante significativo, que é o fato de que as pessoas têm necessidade de dizer que tem religião, tem medo de dizer que não tem uma religião. E a compreensão do que é religião. Esse é um aspecto, a meu ver, bastante significativo, porque se discute razoavelmente bastante sobre religião sem compreender exatamente o que é isso, quais são as implicações da religião. As pessoas esquecem que, quando se fala em religião, a gente está falando em um conjunto de regras fechadas, em obedecer a um líder, que é um sacerdote. Por isso que tem médium que é idolatrado, porque ele é praticamente um sacerdote. Então, as pessoas não têm ainda a compreensão adequada do que a questão de religião significa. Falar em filosofia é muito abstrato para muita gente. As pessoas até misturam filosofia com simplesmente um modo de vida. Como se fosse, a minha filosofia é gostar de natureza. Isso não é filosofia, isso é apenas uma forma de encarar o ambiente que a gente vive sem que constitua uma forma de pensar sobre esse ambiente. E esse é o problema, as pessoas não estão ainda acostumadas a pensar a sua vida, a avaliar a sua vida. E filosofia tem a ver com isso, com pensar a vida, e não simplesmente adotar regras pré-estabelecidas. Mas eu acho que o Mauro está no ponto aí para falar, né? Só um minutinho, eu vou no outro microfone. Bom, antes de tudo, Martinha, muito contente de ter você na nossa casa. A gente considera que você e o Álvaro são patrimônios do Herculano também. Opa, que honra! Alegria. E as suas palestras, as suas visitas são sempre momentos de muita paz e muito aprendizado no Herculano, e que a gente, então, hoje está vivendo um pouquinho disso, né? Obrigada. Passam também teus amigos de tantos anos, irmãos meus, Amorim, Suzete, aqui presentes com a gente hoje. Espero que outras vezes aconteça isso. E todos os amigos aqui, a nossa comunidade do Herculano aqui presente, outras pessoas também. Martinha, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão da criança. Você é uma grande estudiosa da educação de crianças no Centro Espírita, escreveu o livro Comece pelo Comecinho. Eu tive a oportunidade de acompanhar, que foi também estigmatizado dentro do movimento por alguns grupos muito atrasados. Foi vítima desse tipo de atitude, né, das pessoas. Mas eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, a questão do ensino de espiritismo, ou, digamos, do aprendizado, melhor dizendo, pelas crianças de espiritismo, seja em centro espírita, seja na própria casa. Que perspectiva que você vê para isso? Bom, na verdade, na minha visão, eu acho assim que o trabalho de infância, ele é óbvio, né? Ele segue todo esse padrão que a gente estava falando aqui, muito voltado para a questão religiosa. Se os adultos têm essa visão dentro da casa espírita, obviamente isso vai se refletir no trabalho da infância também. E outra coisa também, a grande maioria dos trabalhos, e aqui eu não estou querendo diminuir o trabalho de ninguém, nem dizer que não é valoroso, nem que
enfim, tem a importância também, obviamente, essas pessoas que se dedicam fazem isso com amor, não estou querendo desmerecer o trabalho delas. Mas eu acho que nós, até mesmo por conta do perfil das crianças de hoje, que a gente sabe são espíritos aí que chegam com, né, mais instruídos, enfim, não necessariamente mais evoluídos, mas que têm uma capacidade de aprendizado muito grande, a gente precisa mudar isso, né? A gente precisa tratar a criança com um pouco mais de respeito, no sentido de entender que ela tem a capacidade de entender a doutrina, todos os aspectos da doutrina. E ainda há aquela mentalidade de que só o evangelho é compreendido. E aí fica sempre naquela mesma toada, né? Que acaba sendo bastante cansativo para as crianças. Então, eu acho que o espaço aí para uma mudança de atitude na forma de trabalho tem esse espaço, é evidente. A maioria das casas, assim, elas fazem um trabalho que parece mais uma catequese com conceitos espíritas, é isso que a gente... Conceitos espíritas também, entre aspas, alguns, não todos, porque existe, como eu disse, aquela falsa ideia de que criança não entende espiritismo. Existe também, os pais não colaboram muito, porque nem todos levam, nem todos consideram que, assim, o trabalho tenha que ser acompanhado regularmente, ir, né, sempre na casa espírita e tal. Mas eu acho que uma coisa leva a outra, né? Um trabalho que está um pouco assim, fora de sintonia com que as crianças, o perfil das crianças de hoje, não estimula a criança a querer voltar. Essa é a grande verdade. E se a criança não quer voltar, os pais também não vão obrigá-la, e até acho que, de certa forma, é certo, né? Porque ir obrigado para a casa espírita não deve ser legal. Enfim, por outro lado também, os pais espíritas, quem são os pais espíritas? São as pessoas que estão lá. Então, a maioria são aquelas pessoas que vão ao centro espírita quando elas querem alguma coisa, né? Deu uma dor qualquer, seja física ou psicológica ou emocional, ela vai na casa espírita para tomar um passe e tal. E aí ela leva o filho dela também. Ela não tem aquela visão de que a casa espírita é um lugar para estar sempre, para aprender, para se socializar, né? Então, tudo isso reflete ali no trabalho. Agora, eu acho também, com tudo isso que está acontecendo hoje, eu tenho pensado muito nisso, né? Porque, por exemplo, uma coisa que eu tenho visto, que a maioria dos grupos tem optado porque, vamos fazer, a gente faz isso também, né? Chama, abre uma conferência e faz com as crianças. Só que aí eles falam, mas as crianças parece que não têm muito interesse e tal. É difícil mesmo você prender a atenção da criança dessa forma que a gente está fazendo aqui. Você tem que, né, usar algumas metodologias, nem sempre se tem essa compreensão e essa facilidade. E fora isso também tem uma outra questão, a criança está muito no virtual. Por exemplo, uma coisa que a gente fez agora, que a gente está fazendo e que está dando muito certo, a gente saiu um pouco do virtual. Está mandando um material para eles pelo correio, com o nome deles, a primeira vez que eles receberam, né, o que o carteiro chegou lá falando, fulano de tal, né? Por exemplo, Bruna Janete, a mãe e o pai falaram que ficou louca. Nossa, para mim? Quem que está mandando coisa para mim pelo correio? E aí chegou lá um material e tudo assim, que a gente fez coisas simples, né, para eles refletirem o que estava acontecendo. Então, semanalmente, mensalmente a gente está mandando um material, né, para eles, mas um material que exige que os pais também, isso é proposital, porque a gente pensou assim, nós não sabemos quando as crianças vão poder voltar à casa espírita. Se o adulto é difícil, né, a gente não sabe, a criança é mais complexo ainda a situação. Porque você manter a criança com distanciamento, sem se abraçar, sem, né, se beijar, cumprimentar, ou então pegar no brinquedo e passar para o outro antes que a gente higienize, é complexa a situação. A gente não sabe quando isso vai acontecer. Então a gente falou, mais do que nunca a gente tem que chamar os pais para a responsabilidade deles, que é estar ao nosso lado, né, no momento de passar a doutrina espírita. E é isso que a gente está fazendo. E está dando certo, né, porque eles estão, assim, não está uma coisa muito chata, assim, puxada, estamos indo, assim, aos poucos,
também usamos, é lógico, o WhatsApp, mandamos coisas, às vezes antes da reunião, que é de sexta-feira, aqueles que os pais participam, a gente pede meia hora antes para colocar lá quem quiser, para a gente bater um papo, saber como foi a semana. Mas, enfim, eu acho que é uma área assim, que a gente precisa estar sempre muito antenada com as coisas que estão acontecendo, a gente precisa de tempo, a gente precisa se dedicar, pensar de uma forma mais, o trabalho de uma forma também mais personalizada, porque a doutrina é uma só, mas cada grupo, cada criança vai ter umas suas características que precisam ser levadas em consideração na hora da gente elaborar alguma coisa que dê prazer para eles participarem. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas, enfim. Quem mais? Não sei também, já deu uma hora, se tem horário, não sei como que é. Ainda dá para mais umas perguntinhas aqui. Então vamos lá, estou à disposição. Em relação à criança também, eu queria só fazer uma colocação, que às vezes assim, a gente tem aquela falsa ideia que a criança não percebe, que ela não está também, a preocupação dos pais não é percebida pela criança, isso é um equívoco muito grande. E uma outra coisa também que a gente tem chamado muita atenção, falado bastante com os pais, a gente tem tentado descobrir isso com os pais que frequentam a nossa casa, é de ver se houve desencarne na família, porque o luto nesse momento está sendo, ele está acontecendo de uma forma diferente do tradicional, né? As pessoas, a falta de um velório, de estar junto com outras pessoas, a gente sabe que isso está fazendo a diferença para a grande maioria das pessoas que estão passando por essa situação. Só que essa preocupação não se estende para a criança. Parece que a criança, para ela, tanto faz, e não é. A criança também, o luto infantil é algo muito sério, que também precisa ser considerado. Então, a gente também tem procurado sempre, nesse sentido, teve desencarne de alguém querido da criança, ainda não aconteceu isso, né, nesse momento, por conta de Covid e tal. Mas para a gente poder atuar de alguma forma, porque também é importante considerar a dor que a criança está sentindo. Não é só adulto que sente a falta de um ente querido que parte para a espiritualidade, não. Era isso. Vamos lá. Marquinha, mais uma questão. Você comentou sobre a vantagem, né, que nós temos de os centros espíritas poderem ter a sua liberdade, de poder não terem que seguir uma regra imposta. Mas eu percebi também que você enxergou aí um problema, uma dificuldade. Digamos, muitos centros espíritas distorcem totalmente aquilo que se espera do espiritismo. Então, a gente vê lá escrito centro espírita e, às vezes, não se pode afirmar o que vai acontecer lá dentro, né? Eu entendi dessa forma a sua colocação. A impressão que eu tenho, Martinha, queria ouvir sua opinião sobre isso, é que entre um problema e outro, é muito melhor que a gente tenha o problema da liberdade. Concordo. Cada grupo possa realmente seguir o seu caminho, estudar o espiritismo a seu modo, fazer a seu jeito, do que teríamos se houvesse, digamos, uma orientação imposta e centralizada. Por quê? Porque eu vejo que a maioria das distorções que ainda vemos, muitas vezes são cristalizadas entre dirigentes espíritas. Os dirigentes do movimento espírita são aqueles que mais se utilizam daquelas atitudes que nós comentamos agora há pouco, de estigmatização, de dizer que esse grupo é ruim, esse grupo prejudica. Enfim, a luta pelo poder faz com que algumas coisas se cristalizem. Então, me parece que, nesses aspectos, eles são mais prejudiciais, os dirigentes de organizações, do que até mesmo possamos ver na liberdade dos círculos. Eu queria ouvir sua opinião sobre isso. Concordo plenamente. É muito melhor que haja liberdade, mesmo que ainda não, assim, que haja alguma distorção, do que a imposição. Mas, por outro lado, assim, eu concordo plenamente, sou totalmente a favor dessa liberdade.
Mas tem esse outro lado que você falou, que muitas instituições, muitas casas espíritas seguem à risca, sem pestanejar, sem refletir, algumas orientações que vêm de instituições, né? E que muitas são legais e outras são, assim, devem ser refletidas. Uma delas, por exemplo, é a questão de estudo, né? Se a gente for olhar as instituições, né, que representam o espiritismo, a grande maioria, elas orientam o quê? Que o estudo seja feito a partir de um material apostilado, né? Ou seja, resumo feito por um grupo dos conceitos espíritas. E o que, no meu entendimento, é algo muito, muito ruim para a doutrina, é muito ruim para a instituição. Isso porque todos esses materiais, por mais que eles tenham também alguma coisa, lógico, vão ter alguns aspectos positivos, mas eles também já começam por um problema que eu acho que é muito grave. Se eu estou fazendo um resumo de algo, mesmo que seja da doutrina, que eu gosto tanto, eu vou estar usando a minha forma de ver aquilo. Primeiro, eu vou estar colocando os itens que eu acho que são mais importantes, talvez eu deixe de fora algum que eu acho que pode deixar. Então, isso daí é muito complexo e eu acho que é muito negativo. E é algo que vem de cima e que, às vezes, por falta mesmo, assim, às vezes a casa não sabe, como que eu vou fazer um estudo da codificação na minha casa? Não sei. Deixa eu ver o que tal instituição recomenda. Recomendo esses resumos aqui. Vou seguir, estão recomendando, né? Então, você tem razão nesse aspecto também, que muitas vezes as lideranças, não por mal, obviamente, não estou dizendo que elas fazem isso por mal, talvez, com certeza fazem achando que é o mais correto, pode ser pior, em alguns aspectos, assim, pode não estar dando a orientação mais adequada, digamos. Por isso que essa liberdade é muito importante, mas ela também, se ela vier acompanhada de uma maturidade em relação ao conhecimento doutrinário, a forma de administrar uma instituição, ela acaba sendo mais positiva ainda. Apesar de que também a gente tem que ver uma coisa, essa maturidade já vem com o tempo. Eu lembro, quando eu cheguei à doutrina espírita, que eu era muito menina e não conhecia nada de espiritismo, o que eu ouvia eu ia achando que era certo. A partir do momento que eu comecei a estudar, e foi a codificação, eu comecei a desenvolver o senso crítico, comecei a conhecer outras pessoas, como você, Morim, Suzete, tantos outros, que também, né, me ajudaram nesse aspecto. Eu comecei a questionar uma série de coisas. Então, eu acho que tudo isso também vem com o tempo, né? É um processo, mas liberdade sempre é o mais importante, eu acho. Suzetinha falou alguma coisa? Mais alguma questão aqui para Martinha? Eu só disse que é isso aí, Mar. De acordo com você, concordo. Perfeito. Que apoio, hein? Não sou fraca, não. Isso, muito bom. Última questão aqui para Martinha, que daqui a pouco nós vamos anunciar a palestra da semana que vem. Camila, tem alguma questão aqui para Martinha, para encerrar? Ela está sem microfone, por isso que ela não está falando. Alguma coisa assim. Martinha, nós estamos encerrando. Nós estamos encerrando essa palestra e estou muito contente aí de poder ter ouvido você mais uma vez com tanta lucidez, né? Então você está à disposição para comentar o que você quiser nesse final, para depois a gente fazer o encerramento. Espera só um pouquinho, tem um recadinho da Camila dizendo assim: acredito que em determinado momento conseguimos evoluir mais no sentido de usar e buscar mais a razão, porque vamos sentindo naturalmente a necessidade de algo mais. Não consigo falar porque aqui está um barulho absurdo. Não é? Camila, né? Ok. Então, com essas palavras da Camila, eu queria passar para você, Martinha, para você poder fazer o seu encerramento.
Bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar com vocês. Eu gosto muito de estar na companhia de vocês. É um grupo bem bacana, o pessoal. Eu gosto dessa ideia da gente estar discutindo, refletindo. Essa é a proposta que a gente usa sempre lá na nossa casa também, porque eu acredito que assim a gente consegue compreender mais a doutrina, aprender mais, se conhecer mais. Então, eu só tenho a agradecer a oportunidade. Foi uma delícia estar com vocês. E um super beijo aí virtual, saudade de todo mundo. Quando tudo isso passar, a gente vai estar junto de novo. Até lá, vamos tirar as lições, o aprendizado que essa situação aí pode nos propor. Vamos aplaudir, vamos ligar o microfone e aplaudir a Martinha. Esse aplauso virtual. Alguns propunham Muito bom. O Mauro, tem o seu Nelson, ele é de um centro lá na Penha, não é, seu Nelson? Ele é um dirigente do Bezerra de Menezes, não é? Acho que ele não conseguiu abrir. O senhor Nelson gostaria de falar? Pode ligar o microfone. Eu acho que ele não sabe ligar. Acho que não sei. Bom, então, só para encerrar aí. Muito bem-vindo, viu? Bom, gente, nós vamos continuar com essa nossa série de palestras e queremos convidá-los para estar sempre com a gente, toda a comunidade do Herculano, e também visitantes que a gente está tendo hoje a oportunidade de receber, e toda semana sempre temos muitos visitantes, amigos que vêm nos prestigiar. Na semana que vem, nós vamos ter a palestra de Rômulo Farias, que é participante aqui da nossa casa. Eu queria que o Rômulo, até ele está com o microfone ligado, né, Rômulo? Estou com o microfone ligado. Então, faz uma propaganda aí, Rômulo, do que você vai falar na semana que vem. A propaganda já foi feita durante a palestra da Martinha. Parabéns, Martinha, pela palestra. Muito obrigado aí pelos ensinamentos. A palestra da semana que vem vai ser o papel de Jesus para o Espiritismo. Então, gente, olha que legal, Martinha. Nós vamos ter a oportunidade agora de discutir o papel de Jesus. Depois de tanta discussão aí, se nós queremos jogar Jesus fora, essas coisas, muito bacana o Rômulo trazer essa discussão aqui para o nosso centro. Então, na semana que vem, às 8 horas, a gente vai ter mais uma palestra dele. Eu queria comentar que nós estamos gravando a palestra. Ela vai ser disponibilizada depois no YouTube e, portanto, vai ser mais uma contribuição aí da Martinha e da nossa casa para o conhecimento espírita, tá bom? Muito obrigado a todos, uma boa noite e a gente se encontra aí na semana que vem. E, claro, quem quiser ficar agora, nós vamos desligar a gravação. Quem quiser ainda conversar com a gente mais um pouquinho, fique à vontade, tá bem? Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Boa noite, boa noite. Muito bom, muito bom.